Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 233. 30 dias que nós vamos meditar então no livro de Salmos, já estamos quase chegando ao final, desses 30 dias de meditação em Salmos. E hoje nós temos um dia de sol, diz que hoje vai estar bem quente. E nós estamos aqui, hoje eu gostaria de trazer uma meditação diferente a respeito do livro de Salmos. A maioria dos Salmos, nós usamos eles como orações, às vezes os nossos clamores, nas nossas angústias, eles se tornam então as nossas orações, é aquilo que vem à nossa mente, são os Salmos, de Davi e também de alguns poetas, alguns salmistas daquele tempo. Mas eu acho importante a gente entender e não buscar o socorro presente que há em Deus, e as experiências espirituais dos salmistas apenas para esse tempo. Deus tem nos dado esta visão. Enquanto eu estou estudando esses salmos, olhando então nesse tempo, os salmos messiânicos, como isso tem acendido uma chama no meu coração sobre o reinado de Cristo, sobre o reino de Cristo, o reinado de Cristo, do Messias, prometido desde então, do início das eras, mas que aqui esses salmistas tiveram a visão espiritual a respeito do reinado do Cristo e do Messias, e como tem acendido então o meu coração este desejo então de esperar não somente para esse tempo, mas esperar para o tempo vindouro, o nosso Cristo. Quem sabe seja para este tempo nós estarmos meditando nesses salmos, olhando para Cristo, para o reino de Cristo que virá, sobre o governo de Cristo que virá sobre a terra. Esses tempos que nós estamos vivendo, essas calamidades, essas situações, esses movimentos políticos, sociais, filosóficos, tudo que nós estamos vivendo, ele tem sido, para mim, hoje, um entendimento como um pano de fundo para a volta do Messias. Eu queria que você entendesse a importância de você meditar a respeito disso, não só nesse tempo de correr pelas emergências que estão acontecendo, mas de você entender a importância de ter a sua alma ancorada numa palavra que é fiel e que vai se cumprir. E eu vejo isso, tudo que está acontecendo, como um pano de fundo para o reinado do Messias. Então eu queria que você desse importância ao estudo dos salmos, mas hoje dos salmos messiânicos, nós não vamos conseguir estudar todos, mas é importante que você alimente a sua alma com esta esperança, e isso pode não adoecer a nossa alma como tantas pessoas estão adoecendo porque estão esperando somente nesta vida. E diz Paulo que nós somos os mais miseráveis dos homens se nós esperarmos somente nesta vida. Então, eu hoje queria que você entendesse porque é importante você estudar e meditar nos salmos messiânicos. Os salmos messiânicos, eles celebram o reinado do ungido do Senhor. Refere-se em primeiro momento aos reis terrestres, de Israel, mas ao mesmo tempo consideram então a promessa do nosso rei celestial, o Messias, o ungido de Deus, que ele enviará no seu devido tempo. E todos os reis de Israel eram, nesse tempo, de alguma forma, um protótipo, então, do Messias, por serem formalmente ungidos, então, na entronização. Mas como todos falharam, o termo Messias passou a ser entendido e também utilizado em referência, então, ao futuro. E o futuro chegou. Aí reside então a nossa esperança de futuro.
nesse tempo então que estamos vivendo, é nisso que o nosso coração, a nossa mente deve se aferrar, como diz Davi. Aferrar quer dizer prender com ferro, prender com pregos, é se assegurar como um gancho de ferro, é fixar, é segurar com força, é prender a ferro. É nisso que a nossa alma deve se aferrar, né? A nossa esperança está no Messias, o Rei Celestial prometido, que seria descendente de Davi, como nós vimos então em várias profecias, como se vê especialmente nos Salmos 89 e 132, que nós vamos estudar ainda. Mas o Salmo 89, dos versículos 15 a 29, eles trazem então essa promessa, e que seja isso, que sua alma se apegue então a esta verdade. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória da sua força, e no teu favor avulta o nosso poder. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e dissestes: a um herói concedi o poder de socorrer do meio do meu povo. Exaltei um escolhido, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, mas nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e o ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade hão de o acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei na sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios, e ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus e minha rocha, a rocha da minha salvação. Faloei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias dos céus. Então nós temos aqui então este salmo relacionado-se com Jesus, são salmos então messiânicos. Como todo o judeu religioso, Jesus também era um cantor dos salmos. Ao se extinguir então a monarquia, após muitas guerras e domínios estrangeiros em Israel, estes salmos continuam vivos, sendo entendidos no sentido então do nosso Rei Celestial. Podemos ver isto no Novo Testamento, um testemunho avassalador de que o Mestre de Nazaré preenchia então todos os requisitos em que os reis formais falharam. Assim, nós olhando para Jesus, para trás percebemos as várias profecias que foram por ele cumpridas, sendo ele mesmo então o centro e o Messias, o contato esperado então em muitos deles. Os salmos estiveram presentes na sua vida e no seu ministério. Lá em Mateus 27, 46, na crucificação, como nós vimos então no Salmo 22, que nós já estudamos, as palavras da cruz, então, escritas pelo salmista Davi. Sobre a crucificação, temos então esta famosa frase: Deus meu, por que me desamparastes? Indicando que Jesus passava por aquelas mesmas aflições para ser o nosso Rei e ser o nosso Salvador. Há outros salmos, então, paralelos entre o sofrimento de Cristo e os sofrimentos que Davi teve. Neste mesmo Salmo 22, nós vimos como, então, Davi, no seu sofrimento, nas coisas que passou, as suas palavras foram, então, também ditas por Jesus. No Salmo 22, versículo 7,
nós temos algo muito importante escrito, Salmo 22, versículo 7. Que diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Então, nós temos também no versículo 8, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem o seu prazer. Então, cada um, né, dos versículos do Salmo 22, eles mostram, então, o sofrimento de Cristo. Lembramos, então, de Davi, nós lembramos dos salmistas que proclamaram profeticamente o reino do Messias. Mais tarde, nós temos também Jesus, né, perante Pilatos, foi ainda mais explícito ele declarando: o meu reino não é deste mundo. Ao mesmo tempo como ele fez uso de vários salmos e cumpriu o conteúdo de cada um deles, muitas das suas afirmações, então, contidas nesses salmos a seu respeito. Então, nós vemos como Jesus, ele vai exercer o seu reinado e ele o fará numa grandeza maravilhosa, diferente daquilo que os reis da terra já fizeram. Quando nós lemos o Salmo 45, versículos 6 e 7, nós também temos algo muito importante. Salmo 45, ele diz assim, Salmo 45, 6 e 7 diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade, e cetro é o teu reino. Mas a justiça amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, ó teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros, como nós vimos. E vimos também, né, em Hebreus capítulo 1, versículos de 8 a 9, então a mesma expressão. Nossa esperança, ela é messiânica. Se você espera só nesse tempo, como diz a palavra, seremos os mais miseráveis dos homens. Nossa esperança é no Messias. Olho para tudo o que está acontecendo hoje e o meu coração ancora, né? Meu coração ancora nesta esperança. Jesus é a esperança é Jesus. A palavra esperança, na sua raiz, quer dizer esperar, aguardar com ansiedade. O Salmo 71:5 fala exatamente: a minha esperança és tu, Senhor. Nossa esperança, então, deve estar posta em Deus. O profeta Jeremias toma isso claro quando ele declara: Yahvé como a esperança de Israel. Deus é a fonte de todo o bem, pelo qual todo ser humano pode estar esperando ou pode esperar. Nossa esperança é messiânica. O Messias é Jesus. Põe nele a sua esperança. Alimente nesses dias a sua fé, estudando profundamente esses salmos messiânicos e os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Que Deus abençoe você e pense a respeito disso. Que a âncora da sua alma seja Jesus. E que você lembre nesse tempo que Jesus é o Messias e o seu reino irá prosperar para todo o sempre. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.